o Brasil das Gerais de hoje celebra um dos alimentos mais consumidos do planeta, o arroz. E para falar sobre esse bem tão precioso e tão gostoso, convidamos a Miriam Cerutti, empresária e chefe idealizadora do Festival do Arroz, o Ayrton Boeira, gerente comercial da Albarusca, e a chefe Rosilene Campolina, que é curadora e jurada do festival. Prazer imenso ter vocês aqui para falar de uma coisa tão gostosa, viu? O que a gente vai trazer aqui hoje? O que você trouxe para a gente experimentar? Nós temos aqui os pratos com arroz bem diversificados. Você já disse aí tudo, né? O arroz é tão versátil que permite toda essa variedade. Então a gente tem prato até com pegada venezuelana e brasileira, né? E no caso da sobremesa... Com goiabada, né? No caso da goiabada, da sobremesa, ela leva esse ingrediente que foi obrigatório, que foi a goiabada. O arroz tem que estar em tudo, mas no caso da sobremesa, a goiabada. A goiabada. Mas Miriam, queria começar com você. De onde é que surgiu essa ideia maravilhosa, magnífica de criar um festival dedicado ao arroz? Então, a gente está sempre pesquisando o inédito, né? A gente tem uma característica de criar o inédito. E pesquisamos e pensamos, por que não o arroz? Que é um prato que é a base da nossa gastronomia, da nossa cozinha mineira e brasileira, né? Um grão milenar que faz parte da nossa história, da nossa raiz. Então pensamos, vamos criar um festival, instigar os chefes de cozinha. Ó, a gente vendo imagens, inclusive, do festival. Isso foi o lançamento do festival, um coquetel de lançamento. E então decidimos criar um evento onde o arroz fosse o protagonista, fosse a estrela principal. Você acha que é um ingrediente ainda muito subestimado? Eu acredito que não. Acredito e aposto que não. Agora, o arroz vem de algum lugar, né? Queria falar com você, Ayrton. Por que o Sul ainda é líder na produção de arroz no Brasil? Boa noite, Júnior. Boa noite, ouvintes do Brasil das Gerais. Bom, o Rio Grande do Sul produz hoje, em média, 78%, quase 80% de todo o arroz consumido no Brasil, né? Ele vem justamente porque o Rio Grande do Sul... A gente vendo até uma lavoura. Exatamente, aqui. A gente pode ver pelas imagens, exatamente por que o Rio Grande do Sul tem essa experiência, esse know-how na cultura do arroz. Porque lá nós encontramos condições de clima, né, e terras baixas, né, que se permite que se plante ele desta forma assim, irrigado, como é o arroz hoje, né, no Brasil. O Rio Grande do Sul, o brasileiro, ele prefere o arroz irrigado. Existe também arroz de sequeiro, mais produzido no centro do país, mas o arroz diferenciado é esse arroz que a gente planta irrigado, né, que é esse o famoso agulhinho que está presente hoje na maioria dos lares do Brasil inteiro e do mundo, né? A gente sabe que o arroz é consumido por mais de 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo todo, né? Cultivado em mais de 100 países. Então, esse número por si só dá a importância do arroz não só como um ingrediente de prato principal, mas também pela segurança alimentar, né? Porque muitas vezes as pessoas em países menos desenvolvidos, talvez tenha só realmente o arroz como a principal refeição, né? O arroz irrigado, o arroz sofre um processo digamos assim, de cultivo, né? E também ele passa um processo todo na indústria, que é um longo processo, digamos assim, né? Até chegar mesmo do consumidor. O arroz irrigado, ele se torna menos quebradiço, né? Acentuado, e isso acentua também o paladar do arroz. O arroz de sequeiro é um arroz mais quebrado que não se produz ele em escala comercial. Seria quase que, digamos assim, impossível se produzir arroz do sequeiro em escala comercial, né? Porque são grandes lavouras, grandes extensões de terra, em áreas totalmente alagadas, como dá para a gente ver nas imagens, né? Então essa é a principal diferença. Então o arroz irrigado, ele tem essa pegada, digamos assim, mais versátil, né? Prepara melhor o prato, né? Esse diferencial realmente. Perfeito, já eu quero conversar mais sobre isso, porque olha só, gente, agora a gente tem 2 depoimentos de restaurantes que participam do concurso do Festival do Arroz. Vamos rodar o VT? A gente preparou para esse festival de arroz um arroz de pato. A gente cozinhou o arroz no caldo do pato, desfiou a carne do pato, deixou bem misturadinho, tá bem espalhado, bem carnudo. E para dar uma refrescância, para dar uma leveza pro prato, a gente fez um picles de pimenta de cheiro e um brócolis caipira assado com bastante sal, um toquezinho de limão. E a sobremesa, uma cheesecake de copo de goiabada, que é o ingrediente do festival,
uma cheesecake que é a base do cream cheese com um pouquinho de limão e um biscoitinho sucré artesanal, tudo feito na casa, tudo bem gostoso. Um arroz de rabada com muitas especiarias, ele vai cominho, que eu adoro, vai canela, ele vai com... O arroz é cozido no próprio caldo da rabada, então ele fica cremoso, ele fica com esse colágeno na boca. Preparei uma maionese de agrião à base de leite, então ela é levinha, não fica mais, né, uma coisa mais gordurosa, com uma coisa que já é bem presente, né? Então uma maionese mais leve para dar aquele frescor, e rabada combina muito com agrião, né? Geralmente você come nas casas a rabada com agrião. E uma farofinha de castanha, e é só a castanha batida, triturada na manteiga noisette, que é só derreter a manteiga, deixar ela queimar um pouquinho, e aí quando ela dá aquele cheiro de amêndoa, assim, você joga a castanha e deixa ela bem sequinha. Foi feito com muito carinho, muito esmero, assim, tá esperando todo mundo para vir provar. E o arroz é frito no azeite com urucum. Tem urucum também que dá essa cor bonita. Gente. E você vê que o urucum é um tempero muito da nossa cozinha, né? Também mineira. E eles utilizam também porque é indígena, porque é amazônico, né? Então, assim... E esse pesto dá todo um sabor. Nossa, dá uma leveza e dá um frescor também. Nossa, perfeito, perfeito. Tchau, tchau, Rosilene, muito obrigado. Miriam, Ayrton, muito obrigado, foi um prazer. Foi uma delícia receber vocês. Nós que agradecemos, né? Só reforçando o convite da Rosilene, esses pratos, inclusive, uma observação, a maioria dos restaurantes vão manter no cardápio. Então, quem não teve a oportunidade de provar no circuito, durante o ano, que foi até o dia 24, terminou domingo, pode voltar nos restaurantes que os pratos vão estar no cardápio. E dia 31, teremos todos eles lá na Avenida Bernardo Monteiro, com muita música, e lá vai ser feita a entrega da premiação. Nós vamos divulgar os vencedores do concurso. Perfeito! O convite está feito, então, gente. Só conferir também as redes sociais do Festival do Arroz. Foi um prazer passar esse início de noite aqui com vocês, uma delícia de verdade. A gente se encontra também na Rádio Inconfidência, nossa brasileiríssima. Um beijo enorme e tchau, tchau!